trago novidades importantes sobre o São Paulo, para completar as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Deixa eu só fazer um único pedido antes da gente começar o vídeo, para você se inscrever no canal. Já o São Paulo deve ter a volta de Ferreirinha para o confronto dessa quarta-feira no Brinco de Ouro da Princesa contra o Vasco. O atacante está completamente recuperado e inicia a partida no banco de reservas. Já o Brasil terá 3 mudanças para o confronto contra o Peru nessa terça-feira à noite em Brasília. Entram o Wanderson, lateral direito, no lugar do Danilo, o Bruno Guimarães, volante, no lugar do André, e o Gerson, meio-campista, no lugar do Paquetá. Bora falar agora sobre Galopo. O meio-campista argentino mandou uma diretaça para Luiz Ubeldia em entrevista à ESPN. Ele falou o seguinte, abre aspas, o que nos faz falta é sequência. Qualquer um que tiver sequência no São Paulo vai render bem, até porque só existem bons jogadores por aqui. São grandes atletas, os que estão jogando e os que não estão. E eu tô falando por mim, tenho treinado muito bem. Pode perguntar para qualquer um sobre a minha maneira de treinar. A diretoria me parabeniza. Infelizmente, não está sendo no campo. Todo treino estou 100%, mas jogar não depende de mim, fecha aspas. Em outro trecho da entrevista, o Galopo chega a dizer que conversou com o Zubeldia enquanto era pretendido por Boca Juniors e por Rosário Central. Ele decidiu continuar no São Paulo, recusou as ofertas e foi conversar com o Zubeldia. Desde então, o técnico argentino nunca mais conversou com ele e também não tem dado muitas oportunidades. Eu queria saber a sua opinião sobre essa situação do Galopo. Ele merecia mais minutos? Zubeldia tá certo? Use o espaço para comentário, já deixa registrada a sua opinião. Combinado? O Severino Costa, boa noite, Nicola. Se o São Paulo quer contratar o Hugo Souza do Flamengo, pode atravessar o Corinthians, já que o Flamengo não quer vender pro Corinthians? Poderia, mas você precisaria contar com o aval do Hugo Souza, que já deu a sua palavra para os dirigentes do Corinthians em relação a uma permanência. Tá? Já está tudo certo entre Corinthians e Hugo, salário, prêmio, contrato longo. Existe um rumor dentro do Flamengo de que o Flamengo gostaria de ter o Hugo Souza de volta. A possibilidade maior era de que o Flamengo vendesse o Matheus Cunha, que é hoje reserva do Rossi, e passasse a ter o Hugo Souza como um reserva imediato do Rossi. A questão é, pro Hugo isso vale? Você vai sair do Corinthians, onde você é titular absoluto, tem super reconhecimento da torcida, tem feito bons jogos, para ir para o Flamengo, onde você vai ser banco, onde você não vai jogar sempre. E detalhe, com uma torcida que em algum momento já te cornetou bastante, enfim. Robson Leandro Nicola, ouvi alguns comentários sobre o Tite no meu tricolor, mas não dá, esse Tite não tem a cara do meu São Paulo, tô fora, tá fora. Robson, não dá para cravar Zubeldia para o próximo ano, mas dá para cravar que o São Paulo vai ter para 2025 muito menos dinheiro para investir do que em temporadas passadas. E olha que o São Paulo sempre foi acusado de gastar menos do que poderia. É que com aquele acordo do Via Fidic, o São Paulo vai precisar ser muito mais responsável na hora de gastar. E o investimento máximo com futebol, salários, reforços, não vai poder ultrapassar 350 milhões de reais. Em 2023, em 2022 e em 2021, São Paulo superou esses 350 milhões de reais. O Gabriel Alves, Nicola, o Zubeldia tem risco de cair? Eu diria que não depois do jogo contra o Vasco, mas na quinta-feira da semana passada houve mais uma reunião entre o Zubeldia e o Casares, e nessa reunião o Zubeldia ouviu que o presidente confia nele, mas que o São Paulo precisa estar na Libertadores do próximo ano via Campeonato Brasileiro. Então, que essa reta final do Brasileirão é super importante para o São Paulo. Em suma, a situação do Zubeldia é a seguinte, se ele classificar o São Paulo para a próxima Libertadores, especialmente para a fase de grupos, ele está garantido no ano que vem, o contrato acaba só em dezembro de 25. Se o São Paulo for para a Libertadores, mas para pré-Libertadores, o trabalho do Zubeldia vai ser analisado no fim desse ano para ver se ele fica ou não. Agora, se o São Paulo tropeçar e ficar ameaçado de não ir para a Libertadores durante o Brasileiro desse ano, o Zubeldia pode cair ainda em 2024, tá? Alan Santana. Douglas pretende contratar mais profissionais para Cotia? Alan, mudanças importantes na parte estrutural de Cotia estão sendo feitas, né? Isso eu ouvi, eu ainda nem dei mais detalhes, mas eu estava ouvindo de uma pessoa de São Paulo sobre o projeto do Morumbi com a W Torre, né? A coisa
não degringolou, mas segue difícil. Até por conta dessa dificuldade, hoje o principal. Essa pessoa estava me contando que o Júlio Casares tem mais 2 grandes sonhos: de ter um centro de treinamento de Cotia muito acima de todos os outros do país e também de ter o estádio reformado, tá? Esses são os 2 projetos que ele pretende encaminhar em breve. Como a questão envolvendo o Morumbis e a W Torre segue mais enrolado, é possível que a prioridade seja dada agora para Cotia. E a gente vai ter mudanças importantes na parte estrutural, parte de captação de jogadores. Como o São Paulo não vai ter muita grana para investir em reforços, São Paulo pretende investir forte na base. Sobre contratação de profissionais, eu tinha perguntado eu acho até foi que você mandou essa mensagem, Alan, para o Douglas Schwartzman, que é o diretor da base, sobre contratações de pessoas, ele disse que já estava mais ou menos preenchido. O Denis Teixeira, Nicola, você acredita que já há times de olho nessa situação do Hugo e que pode pintar surpresa? Eu não acredito. Sendo bem sincero para você, acho que o Hugo está tão fechado no Corinthians que é questão de tempo para que os clubes se acertem. E o Ferreira e o Alisson, do São Paulo, como estão? O Alisson pode ser surpresa na reta final do Campeonato Brasileiro. Ele havia tido uma fratura de tornozelo e a expectativa é de que ele só voltasse para a pré-temporada de 2025 ao lado do Pablo Maia. Mas a recuperação dele foi muito acima da expectativa e ele pode ser surpresa nos 3, 4 jogos finais. Sobre o Ferreira, esse está liberado e fica à disposição para o jogo contra o Vasco nessa quarta-feira lá no Brinco de Ouro da Princesa. E aí o Denis ainda quer saber se pode haver uma troca do Luan pelo Mateuzinho. O Luan vale muito pouco e o Mateuzinho, de acordo com o presidente do Vitória, vale 58 milhões de reais, que é o valor da multa rescisória. O Vitor Bruno perguntando sobre Casemiro no São Paulo, estava respondendo que nenhuma chance de o Casemiro jogar no futebol brasileiro. Boa noite, Nicola. Como é que está a situação do jogador Daniel Alves? O São Paulo ainda está pagando ele, sim. 472 mil reais por mês. Parcelamento bem longo. Essa dívida ainda vai querer, ó. Parcelamento Daniel Alves, São Paulo até eram, eu não vou chutar, mas eram muitos meses, tá? Era pelo menos até dezembro de 26. Ó, a dívida do clube com o lateral era de 20 milhões. Daniel Alves. Tô procurando aqui ver se eu acho na internet, tá? 60 parcelas. Cara, 60 parcelas de 472 mil reais. Tá bom para vocês? Imagina que por 60 parcelas são 5 anos, né? Que você receberia por 5 anos 472 mil reais. Então é isso aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do São Paulo, as informações atualizadas com o Jorge Nicola. Para você ficar por dentro de tudo, não perder nada, chega deixando seu like, se inscrevendo também no canal, se inscreve aí, porque é super importante a sua participação. A gente ficaremos por aqui. Um grande abraço no coração. Não esquece de se inscrever no canal do São Paulo, aí, o Tricolor aí, da USPCFC. No SPFC Notícias de hoje. Se inscreve aí porque é super importante. Um grande abraço, tamo junto, vamos pra cima, que é isso aí. E detalhe, o São Paulo não perde pro Vasco nem com reza braba. Vamos que vamos.